Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Michele, sou da Única Contabilidade e a gente está aqui para falar um pouquinho da parte de tributação e contabilidade, especificamente para o setor de transportadora. Então, para a gente começar aqui, antes do assunto técnico, vamos nos apresentar. Então, a Única Contabilidade é uma empresa específica para transportadoras. Estamos sediados em Curitiba e Chapecó e estamos enfrentando esse grande desafio aí que se chama reforma tributária. E aí, Lucas, se apresenta para nós. Então, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar num evento desse tamanho, em conjunto aqui com a Única, em conjunto com o Citran, e estar representando aqui o Roveda e Marcelino Advogados. Tá? Nosso escritório atende já há anos a área de transporte. Somos aí especialistas na área tributária, exclusivamente para o setor de transporte. Aliás, não exclusivamente, né? Porque a gente atende, vamos dizer, todo o envolto. Tá? Tanto a parte sucessória e a parte societária. Tá? E estamos aí em plena ebulição da reforma tributária, que é algo aí que vai impactar significativamente, né, Gia? E estou primeiro, né? Estou feliz, né, de estar aqui, grandes profissionais, Michele, o Lucas da Roveda, a gente já se conhece há algum tempo, mas a feira deixou a gente mais próximo, né? Sou head da Única, da parte comercial, e está sendo um evento incrível, estreitando laços, muita evolução junto com fornecedores do transporte, junto com o transportador. Então, acredito que o que a gente vai trazer aqui hoje de conteúdo, nessa conversa, é uma coisa que soma muito para o transporte, de todos os lados, desde a parte do fornecedor, principalmente pro transportador, que é onde impacta, onde vai mais doer, né? Então, vamos iniciar esse papo, né? Vamos começar que as apresentações já foram devidamente feitas. Falar de reforma tributária, eu acho importante a gente começar talvez com o nosso cronograma. Como que está acontecendo, Lucas? Quais são os próximos passos, né, pela legislação? E aí vamos adentrando nas nossas cuidados e preparativos, o que nós temos feito como escritório de contabilidade, o que nós temos feito comercialmente referente a isso e como que nós temos nos preparado tanto na questão societária, tributária, jurídica, quais são esses pontos que a gente tem que entender, né, da reforma tributária para que a gente possa efetivamente trabalhar nela, né? Ou seja, além de entender o que eu devo fazer nesse momento, porque muito empresário, muito transportador já tem uma rotina que a gente sabe que ela é exaustiva, vamos dizer assim. Então vamos tentar simplificar para o pessoal, para ter esse material, para deixar isso aqui bem consolidado, para eles também poderem contar com o nosso apoio nessa transição, né? Exatamente. Então, Lucas, conta para nós do cronograma da reforma tributária e aí a gente vai entrando nas ações que a gente pode ajudar o transportador. Há muito tempo no Brasil já se falava de uma reforma tributária, né? E a partir de 2023, 2024, nós tivemos agora aí toda uma mudança legislativa. Nossas casas em Brasília promulgaram as leis e nós demos um passo inicial aí com a lei de 2023. Tá? Então trouxe uma série de mudanças, PIS, COFINS, ICMS e ISS vão ter agora várias transformações. Tá? PIS e COFINS vão se transformar no CBS, ICMS e ISS vão se transformar agora no IBS. Tá? Então, a princípio, nós tivemos a junção de impostos, tá? Mas isso não significa que eles vão ter uma simplicidade, inicialmente, né? Porque nós temos agora todo um período transitório. Então, a partir de 2026, nós começamos o período teste, tá? Mas não significa que as empresas não devam estar atentas a esse período do teste, tá? Porque elas têm que registrar isso documentalmente. Se não registrarem, vão pagar. Sim. Então aí que tal, não vamos dizer que é uma pegadinha, tá? Mas é uma forma das pessoas ou uma forma dos empresários estarem atentos e
começarem a se realocar E agora perante toda essa transformação. um tanto complexo esse acompanhamento, tendo em vista a quantidade de regulamentos e legislações que devem ser acompanhadas. Como que a Roveda e Marcelino está fazendo todo esse encaixe de legislação para que o transportador, né, aqui falamos em transportador especificamente, para que ele se prepare? Sim. Então, em conjunto com a Única, nós estamos traçando aqui como se fossem produtos que você tem na prateleira, tá? Então, eu tenho que começar, vamos dizer, do início ali do supermercado, tá? O que eu vou pegar primeiro? O que é essencial fazer? Tá? Então, primeiro eu tenho que analisar a minha base de clientes, minha base de fornecedores, onde eles vão estar registrados. Tá? Para quem eu estou prestando serviço, se eu contrato pessoas físicas, se eu contrato pessoas jurídicas, se eu contrato transportador autônomo, cada setor vai ter uma especificação. Se eu sou produtor rural, se eu me conjugo com minha transportadora, como que eu vou conseguir tributar de uma para outra. Então, tem uma série de situações aqui que ao qual vão ser impactadas. Então, nós temos que começar a olhar primeiro para dentro de casa, como que eu estou registrando as minhas informações, para daí, na sequência, eu começar a ter reflexo nisso. E, contabilmente, isso vai ter uma grande mudança. Até se você puder esclarecer um pouco dessa situação. Sim. O que eu vejo, né, Jean, dentro do escritório de contabilidade é que nunca se viu tanto apreço pelo balanço e pelas apurações fiscais como tem se visto esse ano de 2025. Então, creio que é um momento que a gente tem um prazo curto, porque o ano passou muito rápido, muito negócio novo, muito negócio tanto se encerrando quanto se iniciando, e aí ficou agora um bimestre, vamos dizer assim, quase que 1 mês e meio, considerando que a gente tem todas as festas de fim de ano e tem, né, prazos mais apertados agora, para cuidar dessas últimas tratativas de balanço, de apuração fiscal, de escolha de regime tributário para 2026. Então, talvez algo muito tradicionalmente sendo levado já pelo conhecimento que nós tínhamos na legislação atual, ele deva ser mudado agora com a reforma tributária. O que você fala para a gente, já que a gente tem que cuidar nessa escolha de regime tributário para 2026? Acredito principalmente estrutura de custo. Hoje, dentro da contabilidade, hoje não tem mais como a gente ter aquela margem de erro. Sim. Antes a gente, não, vamos deixar assim, a gente resolve de Leva outro mais jeito, um ano assim. Vamos levar mais um ano assim, vamos pegar esse fornecedor aqui, porque ele é meu amigo, não tem mais isso. Acabou a margem para o amadorismo. E acredito que já vem alguns meses, né, que a gente tem feito alguns eventos falando da reforma tributária e tem muita gente que está saindo na frente porque usou 2025 para se preparar. A gente tem se preparado com os nossos clientes há alguns meses. Eu acredito que quem está deixando para 2026 vai sair bem atrás dessa corrida, né? Com certeza. E até mesmo porque isso dói no bolso, né? Quando a gente fala em tributo, a gente tem que pensar que é algo que mexe com dinheiro. Exatamente. E o que eu venho vendo na prática, dentro das transportadoras, até mesmo a cobrança do embarcador quanto ao conhecimento do transportador a respeito da reforma tributária. E aí a gente chega numa surpresa no último minuto do ano, a gente vem com o PL 1087. Então, o que diz o PL 1087 para nós, Lucas? O que a gente tem que... vamos ter que pôr mais um tema à frente da mesa, mais uma preocupação para que o transportador possa sair realmente na frente, porque a nossa margem, o que a gente tem de problema dentro, eu falo a gente no transportador porque a gente só vive o transporte, então a gente sente, se dói lá, dói aqui. O que nós vamos ter, o que é o PL 1087 e qual é a nossa preocupação para que a gente encaixe agora isso junto com a reforma, para que possamos sobreviver o 2026 e toda a transição. Então, além da lei da reforma tributária, nós tivemos outras ao qual trazem mudanças na questão da sucessão patrimonial, questão das holdings
e agora na distribuição de lucros. Então foram várias mudanças agora que nós Agora tivemos. pegou no bolso de verdade. Agora pegou de verdade. Então, se antes eu já tinha uma alta carga tributária, então tributava ali numa empresa do lucro real 34% do meu lucro, distribuía isso como dividendos e agora eu vou ter que tributar também os dividendos. Certo. Então, mais 10% para aqueles que distribuem acima de 50 mil reais, tá? Então vamos ter uma escala aí de subida novamente de impostos sobre a distribuição de lucros, tá? E isso começa já a partir dos próximos 12 meses ainda. Então Sim, temos mais aí um sim. ano aí para se preparar aí para essa situação. Com certeza. E quem está nos ouvindo e nos vendo, a gente precisa, claro, né, aguardar a sanção. O texto está, vamos dizer assim, pronto. Já cabem os devidos estudos, preparos. Nos escritórios contábeis, nós já estamos fazendo um mutirão para levantamento do que a gente tem de distribuição de lucro até o presente momento, né, o que a gente teria para distribuir de lucro, para que a gente possa efetivar vamos dizer assim, a burocracia do registro de uma ata, da previsão da distribuição de lucros para 2026, para que a gente possa amenizar essa dor aí que está prevista para o próximo ano. Então, muito importante para quem está nos ouvindo e nos vendo que procure o seu contador, quem é aí da base da Única, nos procure, nós estamos já fazendo esse mutirão para que a gente possa, já iniciamos inclusive, já fizemos o texto da ata, agora estamos já em fase de preenchimento das atas, para que a gente possa sair na frente de verdade para 2026. É muito importante que toda alteração, seja na esfera tributária, contábil, até mesmo societária, como o Lucas bem disse, na questão de holdings e sucessão, e também na trabalhista, que a gente esteja amparado por assessorias, empresas que consigam nos dar esse respaldo de como fazer, em que momento fazer e de que forma fazer, para que seja válido. Vejo que a reforma tributária ela tem uma conduta, além de talvez uma regularização dos impostos que talvez estivessem, né, de forma até defasada né? E mal estruturada, onde um país do nosso tamanho já não suportava mais. Então a gente vem trazendo esse modelo do IVA, que já é algo utilizado em outras economias, mas a gente também precisa se voltar a essa profissionalização contábil fiscal. Então isso é algo muito importante para nós. Hoje no escritório, no Roveda, nós trabalhamos com a proteção não só do presente momento, mas como do futuro. Então, é olhar hoje o que o empresário tem dentro da sua estrutura de bens, não só empresariais, mas patrimoniais. Como eu posso planejar isso para o futuro? Como que eu posso planejar isso tributariamente para que eu tenha um planejamento tributário? Para que eu não, vamos dizer assim, não tire dinheiro do meu bolso de forma desnecessária e que eu coloque uma forma legal para que eu consiga trabalhar. Legal, eu digo, dentro da lei. Então, eu tenho meios ao qual eu consigo trabalhar, que eu consigo planejar, que eu consigo analisar os bens que o empresário tem e alocar isso na melhor estrutura possível. E você tocou num assunto ali bacana, e era o que eu iria te perguntar. Como hoje, né, a gente pode se preparar, porque acho que é um assunto novo agora, né, a questão da PL. E a gente tocando nesse assunto, quem vai ver, acho que vai se assustar um pouco. Porque hoje o pessoal, antigamente, né, a gente já pode falar antigamente, o pessoal fugia para uma holding, fazia uma PL por baixo dos panos. Como se preparar agora? Agora nós temos que olhar tudo vamos dizer assim, numa visão formal das coisas. Se eu tenho isso registrado em atas, se eu tenho registrado isso em documentos, quais bens eu possuo, como eu estou distribuindo o meu lucro. Eu olhar sobre o meu amparo familiar, como eu estou casado, se eu tenho filhos, se eu tenho outras pessoas à minha volta, porque tudo isso impacta na sua sucessão, na forma como eu estou estruturando a minha empresa, tá? Então, do ponto de vista do passado, nós também podemos analisar quais tributos eu paguei maior, quais benefícios tributários eu deixei de recuperar,
É hora de buscar o dinheiro que ficou na mesa. Sim, então é uma série de situações que a gente olha para o passado, para o presente e para o futuro, tudo ao mesmo tempo. Parece confuso. Mas a gente se organiza de tal forma dentro do escritório e em conjunto com a Única, onde a gente consegue alocar esses profissionais para que cada um trabalhe de uma maneira diversificada e consiga atender o projeto como um todo. O importante é essa estruturação do projeto, né? Então a Única desenhou junto com a Roveda um projeto de módulos onde a gente vai por etapas implantando e acompanhando a reforma tributária. Então a gente deixa o convite, deixa essa extensão da parceria para que todas as empresas possam ter a oportunidade de fazer o melhor na reforma tributária. Em 2026, para a gente ser também um pouco técnico, então a gente tem a implantação do CBS, a gente inicia, aí a Receita Federal já está com a apuração assistida, as empresas já estão aí testando as tags em XML, ela é muito, vamos dizer assim, declaratória nesse primeiro momento, mas nem por isso ela é menos importante. Então é o momento de fazer conta, é o momento de... E também, o que a gente brinca, né? Não é o momento de a gente usar uma calculadora pronta para isso. Porque cada operação é uma operação, ainda que a gente esteja dentro do setor do transporte, aqui dentro da Única, dentro da Roveda, ter esse transporte tão, vamos dizer assim, tão forte, mas nem por isso ele é igual. Então, o cliente, muitas vezes, que faz uma operação carga seca, o outro faz carga fria, o outro faz animal vivo, o outro faz combustível, o outro faz indivisível. Então, nós temos que olhar para a particularidade do cliente. Então, Lucas, expõe um pouco como que a gente está desenhando os módulos e como que a gente vem trabalhando para que a gente saia desse, talvez, produto pronto, ainda que a gente falou do produto de prateleira, mas que o nosso produto é diferenciado, porque o nosso acompanhamento é diferenciado. A primeira análise que a gente faz é olhar para aquilo que eu faço, ou seja, para aquilo que o transportador faz. Então, nós temos transportadoras que trabalham com cargas periculosas, que tem poucos caminhões e que tem alto valor agregado dentro do seu transporte, e que tem 1 ou 2 clientes ao qual lhes demandam. Então nós sabemos que ali não é uma complexidade tão grande, mas tem muitas outras questões por trás, questões ambientais, questões de ESG. Temos outras transportadoras ao qual tem 400, 500 caminhões, ao qual tem outras estruturas de aluguéis, estruturas de contratação de autônomos, estrutura de contratação de MEIs, estrutura de contratação dos pequenos prestadores de serviço, ou ela mesma presta serviço para ela em diversas situações. Então não é apenas o transporte, é todo um envolto. A cadeia. Quais tipos de caminhões essa transportadora usa? Se são caminhões que têm capacidade maior, ao qual vão ter uma tributação maior, ou se são caminhões ao qual tem uma outra tipo de utilização, por exemplo, se são movidos a gás, se são movidos a energia elétrica. Então, todos esses setores vão ser impactados porque eles acabam desembarcando dentro do transporte. Então, são pequenas situações que a gente vê em cada transportadora, mas que são necessárias serem vistas pela mudança que a legislação está trazendo. Sim. Cada negócio, desculpa o trocadilho agora, vai ter sua complexidade única, né? Sim. Porque agora eu não vou poder mais olhar o meu concorrente e falar, não, quero fazer igual a ele. Não, cada situação, eu tenho uma transportadora que trabalha com X caminhão, com X pneu, então cada um vai ter a sua conta, né? Então cada um vai ter que olhar no seu próprio negócio para poder prosseguir, para seguir vivo dentro do mercado, né? Exatamente, e não só isso, né? Mas a gente tem que estar analisando o que está acontecendo agora também, né? Pelas multas da NTT. Sim, sim. A Michelle pode explicar um pouco melhor toda essa ebulição do que está acontecendo. A gente está vendo que está uma série de autos de infração aqui para dentro das transportadoras. E isso é uma pequena ponta do que pode estar aí por vir em relação à reforma tributária. É o momento de regularização e talvez
alinhamento de muita coisa que ficou parada e estourou tudo junto. Vejo que a questão do piso mínimo de frete é uma questão muito delicada, muito particular de cada transportador, mas que divide mercado e que cria muitas vezes novas oportunidades, mas também novos desafios que até então não eram vistos, né, como nos últimos 2 anos, vou dizer que o transportador foi muito guerreiro de permanecer no mercado. Então é o momento realmente de reprecificação, reanálise das suas contratações. Então, agora, na questão da reforma tributária, o crédito tributário para a contratação de autônomo, ele muda, para a questão do piso mínimo de frete influencia totalmente. Então, é algo que nós sabemos da necessidade, da importância e precisamos, todo transportador precisa do autônomo, então não há por que desvalorizar essa mão de obra, mas ela vai precisar ser reprecificada. E isso gera, né, todo um trabalho que muitas vezes o transportador sozinho não consegue, né, por si só montar essa reestruturação. Essa estrutura ela é pesada. O próprio dia a dia do transportador, é muito pesado. Você hoje está demandando cada vez mais profissionais qualificados em todas as áreas, seja ela tributária, a qual eu tenho que analisar do ponto de vista do ICMS, em qual estado que eu estou hoje, se eu posso me apropriar de mais créditos, aonde que eu estou comprando o meu combustível, se eu estou alocando uma filial dentro daquele estado que eu estou exercendo a minha atividade operacional. Então, são várias análises que a gente tem por fazer hoje, aí que vai impactar no fluxo de caixa aí dos próximas semanas, né? Na verdade, né? Já estamos entrando em 2026. Exatamente. Semana que vem estamos já na metade de novembro. Essa semana, no sábado. Então, o que a gente pode para caminhar para o fim, para também não vamos jogar um balde de água fria no pessoal assim que tem saída. Eu vivo uma vida no transporte, mas assim, profissionalmente mais de 15 anos, então vejo que todos esses movimentos que vêm e ocorrem, eles estruturam os empresários para que eles possam também, vamos dizer assim, ir com mais força para conseguir conquistar novos mercados. Vejo que foi no nosso escritório um ano de muitas conquistas, muitos desafios, mas muito crescimento. Nós vemos isso nos transportadores, nós vemos isso nessa feira que está sensacional, magnífica. Então toda essa grandiosidade é porque a coisa está acontecendo. O que a gente pode deixar aqui de contribuição para que a gente possa ir junto, né? Nós dependemos totalmente desse setor, esse setor que é talvez o mais importante do nosso país, porque é ele que movimenta. Não existe, né, nada no nosso país que não chegue de caminhão. Então a gente precisa do transporte e precisamos dessa atividade, desses profissionais que estejam. Então, eu sempre trouxe na minha fala a necessidade dos treinamentos, a necessidade da qualificação, e toda essa reforma tributária, ela vem chancelar tudo isso que a gente já sabia, mas que a gente foi indo na rotina. Então, o que a gente poderia, talvez agora cada um, deixar uma mensagem de desafio aí e de oportunidade. Sim. Oportunidade para... eu trago aqui o escritório, o Roveda e Marcelina Advogados, como os profissionais que podem sim estar à frente disso tudo, tá? Analisando aí as oportunidades tributárias que nós temos hoje, as oportunidades que nós temos para o futuro e as oportunidades que o transportador deixou de se aproveitar, além de poder fazer um planejamento tributário, né, para buscar aí estar se readequando não só ao que virá, mas para ele também ter mais garantia em relação aos seus bens, um planejamento sucessório, tá? Nós podemos ter aí um aumento da carga do ITCMD, então morrer hoje no Brasil é um grande problema de vista tributário, então é melhor fazer enquanto estiver vivo. Não tem paz nem quando morre, né? Não. No Brasil, se você morrer, pode ficar. Você leva um coxinho ali também. Exatamente. Então, é toda essa análise. Então, sucessória, societária, tá? Então, você ter um bom planejamento societário aqui pode te
vamos dizer assim, te deixar à frente de muitas empresas. Essa é tá? tua grande dica. Jean, o que você nos deixa de oportunidade? Eu quero lembrar, né, que nós da Única nascemos no transporte, estamos desde 2008. Talvez eu tenha nascido dentro de um caminhão. Talvez eu tenha. Vou deixar esses detalhes. E a gente sempre brinca, né? O empresário ali do transporte, ele não nasce do nada, ele é forjado. E acredito que todos esses desafios vão forjar ainda mais o empresário do transporte. E eu acredito que vão sair mais forte e melhor depois desse tempo, né, que a gente tem de se adaptar, esse final de 2025, esse 2026. Acredito que nossa área vai ficar ainda mais forte. Acredito que o empresário do transporte, ele sabe o que ele quer, ele tem força de vontade, a gente sabe daquela rotina exaustiva, mas eles têm aqui a Única, eles têm o Rovedo, estamos ali para assessorar eles da melhor forma possível. Temos o Citran, e que eles podem contar conosco, vamos gente lado a lado, né? Perfeito, pessoal. Eu deixo de oportunidade e deixo de ideia, né, o comitê de reforma tributária, em cada empresa criar o seu comitê e buscar, seja o Citran, seja a Fetransesc, seja a Rovedo e Marcelino e a Única Contabilidade. Nós não vamos medir esforços para que os nossos clientes saiam na frente na reforma tributária. Então, eu vou agradecer, Jean, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço vou o convite. agradecer você, Lucas, vou agradecer toda a equipe da Única, que enquanto a gente está aqui, eles estão lá no nosso stand para atender nossos clientes. E vou deixar o convite para quem ainda está na feira, para que vá conhecer nosso stand e que venha a Chapecó conhecer nossa unidade e também em Curitiba conhecer os nossos escritórios. E também agradecer a Dani, né, do Citran, e Com o certeza. seu Ivo Alberto também pela oportunidade aqui. E aos meus sócios aqui, Tadeu, o Jorge e ao Cristiano também. São pessoas aí exemplares também na questão de profissionalismo e eles também estão abertos aqui para... E também a Única, nossa parceira aqui de Chapecó. Com certeza, pessoal. Então, obrigada. Ficamos à disposição de todos.